Pessoal, aproveitem, porque esse vídeo de hoje é realmente uma aula para os professores de inglês ou de qualquer outro idioma estrangeiro. Para aprender um novo idioma, o cérebro precisa organizar, precisa reter e manipular informações em tempo real. E é aí que algo como a memória de trabalho, que é o working memory, desempenha um papel central. Esse processo ele é ainda mais desafiador para os alunos com baixa capacidade de working memory, que muitas vezes enfrentam muito mais estresse, menor eficiência no uso de estratégias e, como consequência, maiores dificuldades na leitura em um segundo idioma. Mas, né, há boas notícias. A memória de trabalho ela pode ser fortalecida por meio de práticas específicas e por meio de treinamento. E com isso, o modelo que é aqui proposto, né, ele vai combinar a redução da ansiedade, da motivação ativa e do ensino explícito de estratégias com o objetivo de melhorar tanto o desempenho quanto a autoconfiança desses leitores com necessidades específicas, ou não, ou sem necessidade específica. Como exemplo, né, exemplo 1, vamos dizer, a retenção de informações durante a leitura. Por exemplo, um aluno lê um parágrafo em inglês e, ao chegar ao fim, ele já esqueceu o início. Então, a causa provável, qual seria? A baixa capacidade de memória de trabalho, que dificulta a retenção e a integração de ideias. E, como solução prática, o que a gente pode fazer é dividir o texto em pequenas partes e usar resumos orais ou visuais após cada trecho, para ajudar que esse aluno, para ajudá-lo a reter, né, essa informação que ele está encontrando ali e conectá-la progressivamente, né? E como exemplo 2, a gente tem a escuta ativa com sobrecarga, que seria durante um listening activity, o aluno entende as primeiras frases, mas ele se perde total no meio da fala e não consegue responder as perguntas, né? Então, como solução prática, a gente tem, né? A gente pode ensinar o aluno a anotar as palavras-chave. Enquanto ele ouve, né, e vai anotando e identificar palavras que são sinalizadoras, né? No caso do inglês, como however, because, in contrast e outras. E treinar com áudios curtos, seguidos de tarefas simples, de reconstrução de ideias, né? E antes de avançar para um áudio mais longo, né? Ainda que seja um diálogo em sala de aula, mas que sejam sempre curtos. E como exemplo 3, a gente tem a organização de ideias ao falar ou escrever. O aluno tem, logicamente ele tem boas ideias, né? Mas ele se perde ao tentar formar frases em inglês, até no português. Ele começa, ele pausa, ele muda de direção, ele esquece, né, o que queria dizer. Então, qual seria uma solução bastante prática? Primeiro, praticar roteiros orais curtos, com tópicos já pré-definidos,
nada de surpresa. Usar organizadores gráficos para apoiar a estruturação antes da fala ou mesmo da escrita, né? E ainda como exemplo 4, temos estratégias que vão fortalecer essa working memory. E aí pode entrar jogos com repetição espaçada e associação, como os memory chains, né? Que tipo assim, ó. Digo uma frase: I went to the market and bought reticências. Cada um vai acrescentando o que bought. Né? Tem também a técnica do shadowing, que é repetir frases curtas logo após ouvir e tentando imitar tanto a pronúncia quanto a entonação. Tem a prática também dos chunking, que é dividir as frases grandes em pequenos blocos, né? Desde que tenham significado. E tem o exemplo 5, ou prática 5, que é a redução da sobrecarga e da ansiedade. Tipo, um aluno trava ao ver um texto em inglês porque acha que é grande demais e sente que não vai dar conta. Então, como que a gente pode solucionar isso de uma forma prática, né? Ensinar a fazer o skimming, que é a leitura geral, e o scanning, que é a localização de palavras-chave, né? Como estratégias para não se sobrecarregar. E podemos também promover atividades, né, com tempo controlado, mas sem cobranças, para criar um ambiente de prática com leveza. Mas daí, o que é esse skimming e scanning? A gente ouve isso muito quando se fala em inglês instrumental, mas ele serve para várias situações. É quando a gente passa o skimming, né? Quando a gente passa os olhos rapidamente pelo texto, só para entender a ideia geral. Não precisa entender todas as palavras, muito menos fazer a tradução delas. E como ensinar isso na prática? A gente dá um texto curto, em torno de umas 100, 150 palavras, como uma notícia, por exemplo, um bilhete ou uma descrição pequena, e vai se pedir aos alunos que eles leiam em 1 minuto, sem dicionário, e tentem responder. Quem está na história? Onde acontece? Qual é o assunto geral? Né? E dizer sempre que não é para traduzir tudo, apenas pegar o sentido geral. E pode haver daí uma dica visual, né? Qual é essa dica visual? Ela é valiosíssima. Seria destacar o título, as primeiras e últimas frases dos parágrafos, primeira e última frase de cada parágrafo, e mostrar que essas partes geralmente contêm a ideia principal. Depois tem o scanning, né? É quando o scanning, na verdade, é como se fosse um caça-palavras. É quando a gente caça uma informação específica no texto, como uma palavra, uma data, um número, um nome, um país, uma cidade, um estado, enfim. E como ensinar isso? De novo, se entrega um texto simples e pede que ache o nome da cidade, se a gente já sabe que o texto tem o nome de uma cidade, a data do evento, achar o que o fulano está procurando, né? E aí nós vamos mostrar que não precisa ler tudo. O aluno pode deixar o olho passear, né, para encontrar informação, até que ele encontre essa informação. E uma dica visual é que a gente vai pedir para fazer o quê? Circular números, datas ou palavras em negrito no texto. E depois a gente pode então criar um jogo, né, tipo caça-palavras, com sentido.
E tem também a atividade combinada, que é o skimming mais o scanning, que normalmente quando se trata de um texto maior, um texto acadêmico, a gente sempre trabalha os dois. A gente vai dar um pequeno texto, né? Tipo sobre, no caso, um festival, por exemplo. E no skimming, ele vai procurar o quê? Qual é o evento? Onde é que isso acontece? É alegre ou triste? Mas isso tudo, ó, rapidinho. Achar palavras que denotam isso. O scanning, aí particulariza. Que horas começa? Qual o nome da banda que vai tocar? Onde é que esse evento acontece? Né? E por que isso ajuda? Essas estratégias, elas treinam a atenção seletiva, aliviam a sobrecarga da memória de trabalho, a working memory, e desenvolve o que é o mais importante para todas essas pessoas, a confiança na leitura. Certo?